Um grupo de manifestantes invade o Congresso Nacional para poder impedir a ratificação, a confirmação da posse de um presidente eleito democraticamente. Isso foi aonde? Argentina? Paraguai? Venezuela? Não, foi nos Estados Unidos da América. Pois é, vamos saber um pouco mais desse episódio? Acompanhe comigo. Como nós já sabemos, eu até falei em vídeos anteriores, que o presidente dos Estados Unidos atualmente, por enquanto, ainda é o Donald Trump, e desde quando ele perdeu as eleições, ele não aceita a derrota nas eleições. Né? Ele vem dizendo que foi fraudada, que roubaram votos e que mandou parar a contagem dos votos. Inclusive tentou pressionar até um dos membros do seu partido lá na Geórgia, que era responsável pela contagem dos votos, que era o Brad Raffensperger, né, pressionando e dizendo a ele, olha, ache 11.780 votos, que era exatamente 11.780 votos, exatamente um voto a mais do que teve Joe Biden lá na Geórgia. Né? Então tudo isso saiu na mídia, vem repercutindo, isso dava até caso de impeachment, estavam falando, né? Enfim, o Trump ele não aceita a derrota e essa coisa que ele criou, de que tudo fraudado e tudo mais, nada disso foi comprovado. É interessante porque quando ele vence as eleições há 4 anos, né, não houve fraude. Né? Então quando ele vence não tem fraude, mas quando perde, a fraude tomou conta, é a conspiração planetária contra ele. Né? É interessante isso. O que vai acontecer? Na quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2021, houve uma sessão conjunta lá nos Estados Unidos. Uma sessão do Senado conjuntamente com a Câmara dos Deputados. Então é o Congresso Nacional, que eles chamam lá nos Estados Unidos de Capitólio. Horas antes, o presidente Donald Trump, próximo ao Capitólio, ele pegou e fez um comício com seus apoiadores. E nesse comício ele começou a instigar aquelas pessoas, aqueles seus apoiadores, a invadir o Capitólio. Abre aspas para o Donald Trump. Vamos marchar até o Capitólio, porque vocês nunca vão tomar nosso país de volta com fraqueza. Vocês têm que mostrar força e ser fortes. Foi o que disse o Donald Trump. Ou seja, em outras palavras, ele disse, invadam o Congresso americano. E os seus seguidores foram lá e obedeceram, invadiram o Capitólio. Uma cena jamais vista na história dos Estados Unidos. Né? Acredito que algo parecido só houve no século XVIII, quando os Estados Unidos estavam em guerra com a Inglaterra invadiu o Congresso americano. Então você veja, algo que aconteceu lá no século XVIII, a gente vendo agora, em pleno século XXI, no ano de 2021, aquela invasão do Capitólio ali, enquanto eu estou falando, as imagens vão passando, né? Então os manifestantes estavam com paus, com ferros de bandeira, tentaram invadir, e invadiram realmente o Congresso, entrando na sala de alguns congressistas, mexendo no computador. E o saldo final disso aí foram 5 mortes, 5 pessoas morreram. Até tem um vídeo circulando que uma dessas manifestantes pró-Trump estava lá, né, na porta do Congresso, tentando entrar num departamento lá, e um segurança do Capitólio deu um tiro a queima-roupa e ela morreu, ela faleceu ali mesmo, né? Então você veja a pessoa morrendo de graça, assim. A repercussão foi tremenda, né? Tanto nos Estados Unidos como no mundo todo, né? Então eu vou citar aqui algumas palavras de ex-presidentes e de um pensador americano, como por exemplo o ex-presidente George W. Bush. Aspas para o ex-presidente George W. Bush, que inclusive é do Partido Republicano também, do qual Trump faz parte, né? Aspas para Bush. É uma visão doentia e comovente. É assim que os resultados de uma eleição são disputados em uma república de bananas, não em nossa democracia, foi o que disse o ex-presidente George W. Bush. Barack Obama, também ex-presidente, ele que faz parte do Partido Democrata, ele também se manifestou. Aspas para Barack Obama.
A história se lembrará corretamente da violência de hoje no Capitólio, um momento de grande desonra e vergonha para a nossa nação. Olha só, minha gente. E eu vou citar aqui agora o autor do livro Como as Democracias Morrem, que é o Steven Levitsky. Steven Levitsky, ele falou o seguinte: olha, o que o Trump fez ali foi uma tentativa de autogolpe. A gente é acostumado a ver isso na América Latina, né, nos países da América do Sul. Né? Então, o que Trump fez foi uma tentativa de autogolpe. E a grande diferença é que ele não teve êxito, como as nações latino-americanas em toda a sua história, porque o Trump não teve apoio dos militares. Mas, se tivesse o apoio, certamente, Trump ainda continuaria ali e plantaria uma ditadura nos Estados Unidos. Então, minha gente, foi uma situação realmente complicada, assim, né? Porque quando a gente observa a questão lá dos Estados Unidos, eles têm aquela coisa de se acharem, os americanos se acham os expoentes da liberdade e das instituições democráticas. Então, a partir do momento que um bando de pessoas armadas ali, elas invadem o Congresso Nacional, elas não estão invadindo um lugar qualquer não, é o Congresso. O Congresso Nacional, onde está o Senado e a Câmara dos Deputados. Os senadores e deputados são escolhidos pelo povo, para ser a voz do povo ali naquela casa. Então, quando há um ataque àquele Congresso Nacional, é um ataque a uma das maiores representações de um sistema democrático, que é o Congresso, né, que é a voz do povo ali e tudo mais. Né? Então, é curioso isso, né, porque os americanos eles se acham, né, os expoentes da liberdade, da democracia, quando a gente sabe que é o contrário. Na prática, os Estados Unidos, o governo americano, em toda a sua história, pelo contrário, ele apoiou vários golpes militares aqui na América Latina, por exemplo. Ele apoiou vários ditadores, desde que esses ditadores apoiassem também a política externa dos Estados Unidos. Então isso é uma grande balela de que são defensores da liberdade, mas eles se acham assim. Dentro dessas ironias que só a história tem, né? A nação que mais se acha democrática, a maior democracia do mundo, como eles se auto-intitulam, encontra um cara como Donald Trump, que venceu as eleições há 4 anos, né? Não do ano passado, mas há 4 anos, como um outsider, como eles chamam, que é o cara que vem de fora, do lado de fora da política, que não tem os vícios da política. Então o cara entra ali, e o Trump entrou e realmente, como um grande bonachão, sem nenhum valor pelas instituições, sem nenhum valor pela democracia, querendo fazer o que quer. Inclusive, esqueci de citar aqui também algumas palavras que o presidente eleito Joe Biden ele falou sobre aquelas invasões ali. Aspas para Joe Biden. O que testemunhamos ontem não foi dissidência, não foi desordem, não foi protesto, foi o caos. Eles não eram manifestantes, eram uma turba turbulenta, insurrecionistas, terroristas domésticos. Foi o que falou o presidente eleito, o Joe Biden. Afinal de contas, minha gente, quem eram aqueles manifestantes, não é? Quem era aquela galera tão radical ali que segue o Trump naqueles comícios e tudo mais? Tem a imagem desse que eu estou colocando aqui agora, que foi a imagem que mais correu, que ele vestido com pele de animal, com chifre, parecendo um viking aí, sei lá o que é. Né? E a mídia americana descobriu quem ele é o tal de Jake Underly. Jake Underly ele faz parte de um grupo ultraconservador nos Estados Unidos, intitulado QAnon. Esse grupo ultraconservador intitulado QAnon, veja só no que eles acreditam. Eles acreditam que existe toda uma conspiração internacional de pedófilos, traficantes de crianças e satanistas para poder impedir a posse de Donald Trump, impedir que Trump continue na presidência. Então, essa conspiração internacional de pedófilos, eles pegaram, né, e estão fraudando as eleições americanas para tirar Trump do poder, porque Trump é o cara que luta contra essa conspiração aí, tá certo? Então você veja um nível, né, de pessoas que estão ali seguindo o Donald Trump. Eu citei aqui um dos grupos, mas são vários pequenos grupos radicais extremistas de extrema direita que seguem o
Dentre esses grupos, o próprio Trump, ele citou também na sua, quando está fazendo o comício, ele citou lá o Proud Boys. Proud Boys simplesmente é um grupo de neonazistas lá nos Estados Unidos. Então você veja aí que situação, a que ponto nós chegamos. Vejam o mundo em que nós vivemos. O mundo está meio maluco, né? O mundo está meio às avessas assim, né? Então, esses vários grupos com teorias conspiratórias, sem nenhuma confirmação de nada, sem nenhuma obediência aos fatos, são esses grupos que fizeram essa zoada toda nos Estados Unidos, lá na invasão ao Capitólio, né? A gente sabe, né? A vida ela é difícil para todo mundo, né? Então cada um tenta se apegar a uma filosofia ou a Deus para poder dar sentido à vida, né? Mas realmente agora eu acho que a gente está num momento crítico que as pessoas estão se apegando às coisas mais absurdas possíveis para poder dar sentido à sua vida. E a gente pode observar isso nesses grupos extremistas aqui, né? Essa paixão, né? essa coisa muito louca por esses pensamentos políticos, né? Utilizando essas conspirações como se fossem mesmo uma religião para eles ali, acaba escravizando essas pessoas. Eu lembro muito de um pensamento de Diógenes, que era um filósofo grego, né? Ele é um filósofo do cinismo da Grécia. Ele afirmava o seguinte, que os piores escravos são aqueles que estão servindo constantemente às suas paixões. E a gente vê isso muito hoje em dia e vê muito nesses grupos pró-Trump que invadiram o Capitólio também. O final disso tudo, queridos, a repercussão realmente foi terrível. O Facebook, ele bloqueou a conta do Trump por tempo indeterminado. O Instagram também bloqueou a conta de Trump por tempo indeterminado. O Twitter bloqueou por 12 horas a conta do Trump. Começou-se a cogitar ali, né, a chamada 25ª Emenda Constitucional, em que consiste em que essa 25ª emenda? O vice-presidente dos Estados Unidos, nesse caso aqui é o Mike Pence, o vice-presidente, se ele chegar num acordo com os outros secretários, lá chama secretário, aqui chama ministro, né? Com os outros secretários do governo, de que o presidente está impossibilitado de governar por incapacidade, por exemplo, né? Sem condições de ter raciocínio de bom senso em relação ao exercício do cargo de presidente, um processo de impeachment mesmo do Trump, né? Começou a se ventilar isso aí, né? E o Mike Pence foi mais um dos que sofreram pressão do Trump, né? Porque o Mike Pence, vice-presidente dos Estados Unidos, foi ele quem liderou, capitaneou aquela sessão conjunta lá no Congresso dos Estados Unidos, né? Aquela sessão do Senado, juntamente com os deputados, em que eles iriam ratificar, reconhecer, confirmar a vitória de Joe Biden como presidente. Então o Trump ficou dizendo lá no comício, espero que o Mike Pence não permita a vitória do Biden, espero que o Mike Pence faça o que deve ser feito. Então, quando a gente vê as imagens do Mike Pence lá, após os tumultos, sim, porque após todo aquele tumulto, a morte de 5 pessoas, os deputados e senadores se esconderam ali, não é? Tem até as imagens deles se escondendo, e eles retomaram aquela sessão na Câmara e não se intimidaram e ratificaram a vitória de Joe Biden. Então a gente vê na cara do Mike Pence ali, super irritado, e ele fez a pior vingança, né, a pior coisa que se pode fazer com uma pessoa hoje, atualmente, nessas mídias sociais. Ele deixou de seguir o Trump lá no Twitter, né? Então, realmente, ele rompe com o Trump, e não só o Mike Pence vai romper com o Trump, mas outros secretários de Trump, eles foram pedindo demissão. Muitos, não só secretários, mas aqueles que estavam no entorno do presidente Trump. Por exemplo, a Secretaria de Transportes. Quando eu digo secretário aqui, você entenda que é ministro. Aqui no Brasil a gente chama de ministro, tá? A secretária dos Transportes, que era Elaine Chao, pediu demissão. A secretária de Educação, que era Betsy DeVos, pediu demissão. Assessores de Trump, assessores de Melania Trump, que é a esposa do presidente Trump, né? Pediram também demissão. Steven Sand, que era o chefe da polícia do Capitólio,
ele pediu demissão também, porque rolou algo muito estranho ali, né? Porque os manifestantes tiveram uma facilidade tremenda de entrar no Capitólio. Você vê que tem poucos guardas, pouca polícia ali. Dias antes, o chefe de polícia do Capitólio, né, que é o Steven, ele negou a ajuda, o reforço das forças armadas dos Estados Unidos ali para reforçar a segurança no Capitólio naquela data em que seria ratificada a vitória de Joe Biden, né? E a gente observa que é muito estranho isso. Então ele pediu demissão. Pediu demissão também o advogado de Donald Trump, que era o Jerome Marcus. Então veja, Trump se viu totalmente acuado ali. Após toda essa repercussão negativa aí, após toda essa situação, né, que o Trump se viu acuado realmente, inclusive cogitando uma possibilidade real de impeachment dele, né? Tudo bem que ele vai só ficar até o dia 20 de janeiro, mas acredita-se que ele é uma pessoa perigosa, né? Muitos políticos ali sérios veem Trump como um perigo à democracia, como ele realmente demonstrou que é um perigo para a democracia americana. Inclusive, a gente tem que ressaltar aqui, infelizmente, que aquela invasão ao Capitólio repercutiu na política brasileira aqui, né? Então, alguns líderes políticos, obviamente, eles pegaram e eles contestaram aquela atitude lá no Capitólio terrível, aquela invasão antidemocrática, né? Mas o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, que também é de extrema direita, que também é apoiador de Trump, né? Ele diz amém para tudo que o Trump fala e faz. Ele pega e vai dizer, olha, se aqui no Brasil, nas próximas eleições, não tiver o voto impresso, vai acontecer aqui coisa pior do que aconteceu nos Estados Unidos. Ou seja, como é que o líder de uma nação, com toda a responsabilidade que tem, ele já vai ameaçando o próprio sistema eleitoral do seu país? É curioso que esses líderes de extrema-direita, como o Bolsonaro e como o Trump, né, quando as eleições são benéficas para eles, então eles aplaudem o sistema. Quando não são, aí houve fraude, houve isso, houve aquilo, né? Então, minha gente, nós vamos observar que após toda essa repercussão aí, lá nos Estados Unidos, Donald Trump ele baixou a bola, fez um discurso moderado, dizendo que ia passar de forma ordeira, né, o mandato para o Joe Biden, né, mas também já confirmou que não vai participar do dia da posse. Então é a primeira vez depois de mais de 100, não sei quantos anos, em que um presidente americano não participa da posse daquele presidente que venceu as eleições, né? Então, enfim, o Donald Trump ele não soube perder as eleições. O Donald Trump ele realmente se mostrou um perigo à democracia americana, e essa data, essa invasão ao Capitólio, ela entrou já para a história dos Estados Unidos da América como um dos piores momentos, o dia da insurreição, o dia em que tentaram acabar ali com a força, com o uso da força, tentaram inibir as instituições democráticas de funcionarem, não é? Então foi realmente um dia triste para a história dos Estados Unidos, e a gente espera que coisas desse tipo não aconteçam mais. Então, queridos, se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilhe, ative o sininho, espalhe para o mundo todo. Grande beijo, tudo de bom.